Bom dia a todos. Meu nome é Sheilane Pereira Coutinho. Eu sou estudante do curso de Filosofia. Estou com a minha amiga Silvandira Teixeira, que vamos apresentar um trabalho sobre o orientalismo, né? Essa aula teórica, prática, né? De aula remota sobre o orientalismo, uma conversa tirando algumas dúvidas, né? Alguns pontos interessantes que a gente vai iniciar. Bom, eu vou colocar o slide aqui para a gente acompanhar o passo a passo. Primeiramente, eu vou iniciar com uma frase muito conhecida de Sócrates, que é um dos nossos pensadores, né, dentro da filosofia, na nossa referência, né? Conhece-te a ti mesmo. Por que conhece-te a ti mesmo? Porque se a gente não se conhecer a si próprio, a gente não pode falar da gente, né? Como é que a gente vai falar de outra cultura, de outro lugar sem ser o nosso, né? Então, a questão do orientalismo, ele vem muito falar sobre isso, né? É a visão do Ocidente, né? O ocidental, né? Vem falando sobre essa questão de como representa, né? De uma forma geral. Vou colocar aqui o slide para a gente fazer o passo a passo. Só um minutinho, já vai iniciar para vocês. Está aparecendo? Está aparecendo, gente? Posso iniciar? Ok, tá aparecendo. Bom, o orientalismo, né, segundo Eduardo Said, né, é um estilo de pensamento estruturado, né, de distensão do Oriente e o Ocidente. E dessa maneira, o orientalismo é pela construção a partir de uma perspectiva ocidental, ou seja, uma visão idealizada na cultura oriental, pelos europeus, certo? Bom, mas você pode perguntar, mas o que é realmente o orientalismo? É uma visão do Ocidente, né? Então, eles colocaram a visão fantasiada do Oriente. Mas o Eduardo Said, ele é um palestino americano, né, que vivia, né, nos Estados Unidos, e ele desenvolveu um livro falando toda a realidade, ou seja, que nem sempre a visão postada pelos europeus, né, colocada, né, no mundo, era verdade, porque você sabe que esses povos, eles vivem em críticas, né, eles vivem censurados, eles vivem, não pode ter liberdade da cultura, da religião, então era muito complicado essa questão, e até hoje, né, eles são perseguidos, né? Então, por isso que o Islã, o Iraque, tudo, eles acabam sendo que eles não podem expor, né, de uma forma a cultura dele, né, de uma forma, hoje em dia é até mais liberal, mas antigamente eles viviam muito escondidos, exilados para não morrer. E a partir do momento que você se expõe à sua cultura, né, acabava com o risco de ser morto, né? Aí, quando surgiu a sua origem no campo dos estudos, na prática científica, foi no século XVIII, sendo uma área que estudava diversos grupos de civilizações que se construíram nos territórios atual, da Ásia e a parte da África. Ou seja, ele, em meados do século XVIII, ele surgiu com a ida de Napoleão Bonaparte. Foi para lá, né, para os países do Oriente, e levou pintores, artistas, né, que eles colocaram uma visão distorcida do orientalismo, né? Tipo tapetes, sultão, odaliscas, essas coisas que, na realidade, você sabe que o Oriente tem muito mais a oferecer do que simplesmente essa questão de rótulo que foi colocado, né? E de que maneira, né, o Ocidente vê a cultura oriental? Ele vê de uma maneira fantasiosa, né? Então, assim, com a frase que eu iniciei, conhece-te a ti mesmo, como é que você não conhece a si mesmo e vai dar uma visão de outra cultura, ainda mais do Oriente, que é riquíssima, né? Então, deixava muito a desejar essa visão que foi colocada. Bom, a minha parte foi isso, tá? Eu só quero, depois que começar a parte da indicação do livro, eu vou falar um pouquinho sobre Eduardo Said, que ele é um dos pensadores que destacou na história, né, que fez livros, e um referencial teórico muito grande, né, nessa visão. Ele foi um filósofo, acima de tudo, né, por falar a verdade,
Então, a filosofia ela está aqui para vocês como a busca do conhecimento, o amor à sabedoria e a busca da verdade, acima de tudo, tá bom? Vocês vão ficar agora com o budismo, com a nossa amiga Silvandira. Obrigada. Bom dia, me chamo Silvandira, acadêmica do curso de filosofia, e vamos lá, vou falar sobre o budismo. O budismo é uma religião baseada nos ensinamentos deixados pelo Buda Sakyamuni, a Sheilane falou um outro nome. A palavra Buda significa aquele que despertou do sono, da ignorância, aquele que se iluminou. E esse nome aí, sabe? Significa o sábio do clã, dos Sakya. Ele nasceu com o nome de Siddhartha Sheilane Gautama na Índia e viveu aproximadamente entre 563 a 483 a.C., em uma região que hoje pertence ao Nepal. O pai do príncipe Siddhartha, ai meu Deus, tanto nome, o educou para ser um grande guerreiro, cercado de luxos e prazeres. Ele viveu no palácio isolado do mundo, sem conhecer a velhice, a doença e nem a morte. Hoje, o budismo conta com cerca de 376 milhões de seguidores em todo o mundo. Na França, é a terceira religião, ficando atrás apenas do cristianismo e do Islã. 98% dos budistas estão no continente asiático, mas o número de ocidentais convertidos tem crescido substancialmente. De acordo com os dados do IBGE, no Brasil, existem 250 mil budistas. Entre os budistas brasileiros famosos estão Cláudia Raia, Beth Faria, Odete Lara, Lucélia Santos, em Mato Grosso, entre outros. Também eu separei alguma coisa assim sobre assim, os ensinamentos deixados pelo Buda para uma vida mais leve. Não buscar no mundo o que está dentro de você. É um dos ensinamentos. Tipo, tem pessoas que buscam fora e tem que buscar o que está dentro de você. Um jarro enche gota a gota. Não é tipo assim, de um dia para o outro, né? Você vai encher aos poucos. Tudo tem finalidade, até o mal. Você é responsável pela sua saúde, né? Cada um tem que cuidar da sua saúde. Não se combate ódio com ódio. Isso aí eu vivo bastante. Tipo, se alguém faz o mal para mim, eu não vou fazer do mesmo jeito, né? Eu vou dar o que eu tenho dentro de mim, que é bastante amor. Alegre-se pelas vitórias dos outros. A conquista do outro te deixar feliz também. E a virtude está nas boas ações. Certo? É isso. Nossa, muito legal. Os ensinamentos do Buda, né? Que no caso ele é a elevação da alma, né? De uma forma geral. Platão, né? Ele vê muito essa questão também, né? Porque a gente faz a questão da maturidade e o conhecimento, né? De um sábio, se faz pela experiência da vida, né? E o Buda, Gelane, fala o nome do rapaz aí. Sabe o quê? É que, no caso, o conhecimento e a sabedoria da vida se faz pela experiência do dia a dia, entendeu? Isso. E isso é muito importante, que o Buda ressalta dentro do... O Platão, ele fala muito disso, né? Mas não Platão em si, né? Mas o Sócrates, né? Que ele falava mais dessa experiência, né? De conversas entre um e outro para debater um conceito. E o Platão, ele já vai pela dialética, de conceito e proconceito, né? De críticas, né? Que você vai desenvolver a partir do conhecimento, né? Então, a troca, né? Isso é muito, muito necessário. Esses ensinamentos aí que eu citei, falando sobre deixados pelo Buda, ele torna a vida mais leve, viu? Se você for seguir eles, você vai ficar bem mais leve dentro de si mesmo. É aquela coisa, não é o que os outros veem, né? O fora, né? E se você está bem por dentro, né? Tipo, si, como pessoa, e você se aceitar diante de uma sociedade, né? Não importar da opinião alheia dos outros, né? Porque, assim, se você conhece a sua capacidade, os outros vão falar, não interessa, entende? Então, você saber filtrar as coisas boas e as ruins deixar para lá. E o Buda, ele fala muito disso, muitas coisas dele... Quando não se combate o ódio com ódio, isso aí eu acho uma coisa muito bacana mesmo. É cultivar o bem, né? Sem olhar quem, é muito interessante, né? Olhar
Isso. Aí tem aqui a opção de leitura, né? No caso, leituras e filme. No caso, a Laila, que está aqui no nosso grupo, ela é aluna do primeiro ano. Eu queria muito ver a carinha dela. Eu não conheço essa menina, mas eu conheço praticamente todos os adolescentes da nossa cidade, né? Eu vou procurar ver a carinha dela depois. Certo. Aí, no caso aqui, Laila, tem um filme muito bom, que é O Homem que Queria Ser Rei. Se tiver a oportunidade de baixar e de ver, ele fala bastante do orientalismo, né? E é um estilo de pensamento baseado na dualidade entre o Ocidente e o Oriente, que teve início no finalzinho do século XVIII. Então, assim, se tiver a oportunidade de baixar no YouTube ou ver o spoiler do filme, é muito interessante, muito legal também, certo? A opção de filme, né? Porque a gente sempre vê um filme para depois fazer a leitura, porque o filme ele abre os horizontes, né? Para você ver o detalhe na leitura. E o livro, ele é uma leitura um pouquinho difícil, mas ele é muito bom, do Edward Said de Orientalismo, que ele fala o Oriente com a invenção do Ocidente, porque foi toda uma invenção criada numa ideia que não existe. Porque o Oriente ele é mais além do que o Odalisca, o sultão, do que essa ideia de especiarias, né, do Aladim. Então, são coisas criadas, né, na visão do Ocidente para menosprezar o Oriente. O Oriente é muito mais do que isso. E não fala da perseguição, né, que eles passam o sofrimento de todo um processo, né, de uma vida, né, que é bem interessante. Bom, eu até coloquei aqui um resumozinho do livro para ficar mais fácil a tua leitura, Laila. Bom, a visão do Oriente pelo Ocidente, pelo livro, ele criticou o trabalho acadêmico de orientalistas, ou seja, na Europa e na América do Norte, considerando um instrumento do poder imperial, sendo um palestino, o Eduardo Said é um palestino, que estava especialmente interessado com o conhecimento europeu sobre o Oriente Médio, do século XVIII, XIX e XX. Então, ele veio para tirar toda essa visão de mentira, né, que o Ocidente coloca diante do Oriente. E esse livro ele é uma referência dos historiadores, de uma forma geral, dentro da história e dentro da filosofia, como conhecimento de verdade. Então, a partir do momento que você lê e busca conhecimento, você torna esse conhecimento verdadeiro. E o conhecimento que você leva para você é para o resto da vida. Então, é muito bom você investir nessa questão desse conhecimento. Bom, nossas referências, né, que a gente buscou dentro do nosso trabalho, né, dentro dos livros que a gente buscou, da gente ler, para a gente poder fazer um breve resumo, né, desse assunto. E é isso, tá bom? Eu vou colocar aqui para a gente poder terminar aqui a gravação, para a gente poder fazer. Agradeço, professor Isael, pela compreensão e pela paciência de estar com a gente no nosso estágio e pela orientação passada para a gente. E a nossa amiga Silvandira, eu quero agradecer muito, minha parceira que está aqui fazendo esse trabalho. Obrigada. Na verdade, eu que agradeço você, Sheilane, o professor. O professor